Então, agora falando do fiscal, Haddad disse ontem e também hoje, ele voltou a dizer em audiência na Câmara que as medidas que ele deu como alternativas ao IOF garantem o fechamento das contas públicas. E hoje, Hugo Mota, presidente da Câmara, disse que o Congresso vai ter sim uma certa resistência a essas medidas, deu a entender que a aprovação das alternativas ao IOF não devem ser aprovadas, pelo menos de uma forma integral. E aí, José, eu queria saber as suas perspectivas para as contas públicas, principalmente nos próximos 2 anos, para o cumprimento dessas metas estabelecidas, tendo em vista a dificuldade do governo em aprovar a mais alta de impostos no Congresso e também a resistência do próprio governo em cortar gastos e também levando em consideração que 2026 é um ano eleitoral. Tudo bem. Olha, acho que por partes, assim, tem um desafio independentemente de qualquer governo, assim, para fazer corte em despesa no Brasil. A gente tem uma Constituição que protege muito a despesa obrigatória, eles são gastos, como diz o próprio nome, obrigatórios, não conseguem ser cortados com facilidade, se a gente colocar dessa forma. E, assim, soma-se ao fato de elas serem rígidas que o governo não tem capital político nem vontade de fazer isso agora, honestamente. A gente tem um governo que dialoga muito pouco com o Congresso, que não tem uma relação visivelmente boa com o Congresso também, e que não se mostrou disposto ou à vontade de realizar corte nenhum por despesa. O que a gente tem visto é como a gente vai fechar as contas públicas nesse governo até 27. A gente vai tentar 26. A gente vai tentar fechar com arrecadação e algumas extraordinárias que aparecem para salvar às vezes, né? Você antecipa dividendo do BNDES, você desvincula a superávit primário de fundo público para bater a dívida, que deveria ter sido feita há muito tempo atrás. Enfim, tem muitos desafios que o governo não quer enfrentar nesse momento. Acho que esse é um ponto principal. Eles não querem enfrentar corte em despesa obrigatória, porque é muito complicado politicamente e são muito protegidos e são impopulares também, em um contexto que o Lula nunca foi tão desaprovado quanto é hoje, né? Em 40%. A aprovação, cara, é muito pouco para o Lula, tá? E acho que outro ponto, assim, dos ajustes que o Haddad propôs, ele pode não chamar de aumento de imposto efetivo, mas é tão ruim quanto, e a imagem volta até com os membros do Taxad, assim. Primeiro ponto, IOF. IOF é um imposto de regulamentação, explicitamente não recomendado. Se pegar o artigo 8º da FMI, você vai ter claramente indicações que o FMI não é uma prática usual e recomendável para o balanço de pagamentos de um país. Você tem distorções por causa disso. E você tem os rumores de que membros da Fazenda tinham como interesse fazer controle de capital, dificultar a saída de dinheiro do país para você fortalecer o câmbio por questão de fluxo, né? Então, intenções de ideias muito antigas que falharam em vários países que o governo continua apostando e mentindo sobre as intenções, né? Isso é uma coisa que o mercado captou muito rápido. Não é sobre só arrecadar, é dificultar a saída de câmbio, a saída de dinheiro, porque a gente viu o que aconteceu em novembro do ano passado. O dólar bateu 6,30 quando os rumores fiscais voltaram à tona. E o governo tem medo que o fiscal volte a atrapalhar o desempenho da popularidade já muito baixa e controla como pode, né? Controla como pode com mentiras, assim, na narrativa. Outro ponto, tributação de veículos isentos, unificação da alíquota de veículos imobiliários em 17,5%. Isso tudo é muito impopular, assim, e é difícil que o Congresso gaste mais fichas dele aprovando pautas de arrecadação. Ele já falou que não faria isso. Então, o que deve sobrar para o governo fazer? Os gastos tributários infraconstitucionais, que são super difíceis de mexer também, porque você tem 1/3 dos gastos são constitucionais, e os mais significativos no caso, e os infraconstitucionais devem ter uma dificuldade muito grande de aprovação, assim, por questão de lobby, puramente. Então, sobram poucas alternativas, e o que realmente resolveria, que são as que ele chama de estruturantes, ou não tem palco no Congresso porque são impopulares, ou eles não englobam despesa no meio e deixa ainda mais complicado, tá? Mas eu sinto que é um governo com muito medo de mexer em despesa, por popularidade, e um governo com pouquíssima harmonia com o Congresso para aprovar o que é importante. Até porque eu acho que todas as fichas estão sendo gastas na reforma da renda, tá? Sobra pouca coisa para as outras, assim. TC News. Seu resultado é nossa marca.